O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, que alegria poder rezar esta Eucaristia, né? Poder celebrar Santa Maria Madalena, poder celebrar Santa Rita de Cássia e celebrar as duas na Eucaristia, viver a Eucaristia. Tanto uma como outra sempre nos ajudou a viver o mistério da Eucaristia, a certeza da Eucaristia. Essa é a ação importante. A outra ação importante é saber que Deus nos ama tanto que não nos abandona. Deus nos ama tanto que não nos deixa sozinhos. Hoje, refletindo um pouco sobre essa realidade da vida eterna, me vinha muito uma mensagem de um outro santo, Padre Pio. Uma vez perguntaram a Padre Pio sobre a realidade da morte e por que perdemos. E eu aprendi na catequese de Padre Pio que a gente não perde nada. A gente só consegue perder aquilo que a gente não consegue guardar bem. Aquilo que a gente não consegue trabalhar bem, a gente perde. O que a gente tem de valor, a gente guarda porque ama. Ama aquilo que tem. Maria Madalena, se olharmos,
Aprendi nessa catequese de Padre Pio isso. E até a gente pode pegar Maria Madalena para entender. Maria Madalena estava chorando no túmulo de Jesus. Obviamente, ela chorava o Cristo morto. Jesus morreu na cruz. É fato. Essa pessoa perguntou a Padre Pio assim, por que a gente tem que sofrer tanto? E por que Deus leva as pessoas que a gente ama? A resposta de Padre Pio foi essa. E isso conforta o meu coração e conforta com certeza o coração da gente. Padre Pio falou assim, quando você vai colher alguma flor num jardim, você colhe a flor que já está morta? Eu fiz uma pergunta. Interessante, né? Você colhe a flor que está defeituosa, que caiu umas pétalas e está só o miolo? Não. Quando você vai comprar uma flor na floricultura, você escolhe a flor passada? A que já está murcha, caída? Não. Qual é a flor que você escolhe? A que está perfeita. A que está bonita. A que alegra o coração. Como hoje as rosas aos pés de Santa Rita. Não estão as rosas murchas. São as melhores rosas. Porque as melhores rosas vão poder ser vendidas pelos melhores valores. Os valores mais altos, não é assim? Quanto mais bela rosa, mais cara ela é, não é verdade? Quão caro a Deus são os nossos irmãos que estão no céu. Estão no céu porque são perfeitos. Alcançaram a perfeição em Deus. Nós ficamos porque, como um botão fechado, precisamos ainda desabrochar. Precisamos criar força e beleza. O que é belo, Deus ceifa e vai para o céu. Padre Pio falou assim, Deus colhe o que está mais bonito no jardim, o que é mais belo. A gente compra um vaso de planta, não compra planta feia, compra a planta que está mais bonita. E a gente tem ainda, a gente olha para aquele monte de plantas que estão naquele belo viveiro ali de plantas, naquele garden, e o que a gente faz? É tanta beleza que a gente vai escolher a beleza maior. E se é para dar um presente, a gente fica em dúvida e gasta horas olhando para qual tem a mais bela perfeição. E a gente fala, é essa. Hoje eu posso dizer para vocês, familiares, para a minha família também que está participando da Eucaristia, Deus escolheu a mais bela flor. Ele garimpou em todas as belezas e disse, é essa. Porque alcança a plenitude da perfeição e da beleza e a gente pode ofertar. Essa é a mais cara, a mais bela. E assim se fez. Essa é a ação importante. Deus não colhe somente o que já foi, o que não tem mais jeito. Aos nossos olhos parece que não tem mais jeito. Aos olhos de Deus, Deus encontra aquilo que nós não encontramos. A perfeição e a beleza, a graça e a paz. Hoje, rezando os nossos irmãos no céu, nós não rezamos um grupo de pessoas que já não existem mais. Existem, são pessoas, têm a sua alma, está em Deus. Só não está aos nossos olhos, mas vivem em um outro lugar. Hoje, quando rezamos Santa Rita, ela morreu. Se você chegar aqui pertinho desse relicário, você vai ver um pedacinho de Santa Rita, está aqui. Está aqui. É a relíquia de Santa Rita, está no peito dela. Um pouquinho de Santa Rita está aqui. Agora, esse pouquinho de Santa Rita não é a totalidade da Santa Rita. E não rezamos a falecida Rita, mas rezamos a Santa Rita. Ah, que importante. Quando a gente reza Santa Maria Madalena, e é interessante também, né? Quando a gente fala de Santa Maria Madalena, a gente não conhece a santa, né? Por isso que a gente chega assim e fala, você está parecendo Santa Maria Madalena.
a gente lembra sempre da pecadora. Santa Maria Madalena teve a graça de ser purificada, recebeu a alegria de ser curada de 7 demônios. A totalidade da maldade estava nela, a tristeza estava nela, a podridão estava nela. Era uma mulher morta, porque vivia com 7 demônios. E o que o Senhor faz? Ele vai lá em Maria Madalena, quando ela se aproxima do Senhor, Ele vai lá e liberta ela dessa prisão de realidade de podridão e de morte, e dá para ela vida. E qual é a retribuição daquele que recebe a vida? Seguir aquele que deu a vida. Nós não fazemos assim pelos nossos entes queridos? Damos a nossa vida. Só que nem às vezes a nossa vida vai ser a melhor oferta. Maria fez isso, caminhou com Jesus. E ali tem um texto bonito da ressurreição de nosso Senhor, quando Maria chora a morte. Isso quer dizer que nós também podemos chorar a morte das pessoas que amamos. Mas não podemos ficar gritando que perdemos. Esse choro não é um choro do desespero, é um choro da saudade, saudade do eterno. Disse para vocês, Santa Rita, quando a gente celebra a missa, o que fica aceso em cima desse altar? As velas, para dizer que esse ambiente, olha lá que bonito, ali na estante da palavra. Por que das velas acesas? Não é só um enfeite, é para dizer, é sagrado. Quando você olha para os santos, eles não estão mais iluminados do que toda a igreja? Não estão? É para dizer, é sagrado. Se você olhar o altar, a cadeira do padre, a pia batismal, os santos, não estão mais acesos do que toda a igreja? Isso para dizer que este ambiente é sagrado. Aonde estão os nomes dos nossos irmãos? Nessa luz. Para dizer que agora também eles fizeram um sacrifício. Sacrifício não quer dizer morte por morte, mas ficar sagrado. Ficar sagrado. A pia batismal está bem mais iluminada, é porque tem uma flor ali na frente. Mas o buraquinho ali onde faz o batismo, a pia, está mais iluminado. Para dizer também que pelo batismo nos tornamos santos e já entramos na eternidade. Porém, temos que viver na terra um tempo, mas já somos eternos. E quando nós rezamos os nossos irmãos que entraram na vida, nós temos que viver essa certeza da plenitude da santidade que nos foi dada pelo batismo. Maria Madalena chorou o corpo de Jesus. Tanto que ela olha para aquela realidade e ela pergunta, o texto de Marcos fala que ela mesmo diz, aonde foi que você colocou o corpo do meu Senhor? Fala que eu vou buscá-lo. Ela estava presa num corpo chagado. Aí o Senhor fala em hebraico, Rabuni, que depois a palavra de pai, padre, em aramaico, é diferente do hebraico. O hebraico é Abuni, e aramaico, Abuna. Olha que interessante, mestre, pai, Senhor maior, mais velho. E ela olha para ele e fala, Abuni. Nessa certeza de olhar para toda essa realidade e reconhecer essa soberania de Deus que conforta a nossa alma, que venceu a morte por nós e nos dá a plenitude da vida. Então, a gente sim chora as saudades do céu. Os nossos irmãos que alcançaram o paraíso. Alcançaram, se ainda não estão no paraíso, mas pela nossa missa vão viver essa alegria.
porque eles contemplam a face do Eterno. E nós que aqui ficamos, temos que ficar presos como mortos, como sepulcros? Não. Porque essas pessoas fizeram a sua história na terra, percorreram a sua corrida, venceram o bom combate da fé, guardaram a sua fé. Para eles hoje é reservada a coroa da vitória. E se eles são vitoriosos, quando alguém é vitorioso na terra, o que a gente faz? A gente chora quando alguém vence? A gente fica triste? A gente fala que pena que tudo isso aconteceu? Não, a gente faz festa, não faz festa? Hoje é o momento da gente dizer, é festa no céu. Nós estamos com o coração dilacerado na terra, mas a alma encontrou o céu. Então nós temos que rezar e temos que agradecer. Hoje disse para minha prima, é tempo de agradecer. Não é tempo só de chorar, mas é tempo de agradecer. É tempo de agradecer os momentos que foram bons e até mesmo os momentos não tão bons assim. Porque nem todo mundo é perfeito na terra, não é verdade? Todo mundo tem qualidades, mas traz consigo alguns defeitos. Mas Deus não olha os defeitos. Deus olha a pessoa e dá à pessoa a vida em plenitude. Maria Madalena, quando recebe essa certeza, dá a certeza do céu na terra, vendo Jesus, o que ela faz? Ela não fica parada, olhando estatelada, chorando e dizendo, não estou acreditando que você está vivo, mestre. Ela vai, porque ele diz, vai e anuncia aos meus irmãos que voltem para Galileia, porque eu vou aparecer para eles lá. E ela vai e anuncia, mesmo sabendo que sendo mulher, não tinha voz naquela época, ela vai e anuncia. Hoje Deus fala isso para mim, fala isso para vocês, fala isso para você. Ressuscitou, ressuscitou, e celebramos essa vitória. É vida que vence a morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Porque a morte não venceu, o que venceu foi a vida. E os nossos irmãos entraram na glória dos céus. Falo isso também pelo meu tio. Teve a sua história, teve os seus momentos, os seus contratempos e as suas certezas, as suas pregações, como um bom ministro da palavra, um bom ministro da Eucaristia, um bom agente de pastoral pertencente à renovação carismática, mas também teve a sua história pessoal. E hoje a gente pode dizer, morte, onde está a tua vitória? Ele venceu, está no céu. Então é festa na terra. O que consola a gente não é o fato de rezar somente a morte, pela morte mas é rezar a pessoa, a vida que vence a morte. Então, aquele cântico hebraico que diz assim em português, leva-me aos céus, leva-me aos céus, ó Senhor, por que morrer? Por que morrer? Porque morrer é certamente o melhor, porque morrendo estou contigo. Essa é a certeza. Por isso que militamos na terra, vivendo o céu na terra, para que um dia a gente possa nos encontrar todos no céu. Santa Rita soube viver isso, gente. Ela viveu as mortes do seu tempo na terra, para viver a maior vitória de sua existência no céu. E Santa Rita faz muito mais trabalho no céu do que quanto fez na terra. Maria Madalena. Muitas pessoas lembram somente de Maria Madalena como a pecadora. Mas celebrar a memória de Maria Madalena é celebrar a vitória de alguém que soube vencer a morte na terra para viver a plenitude da vida no céu. Hoje nós nos unimos com as igrejas, vivendo o martirológio de São Beda e São Cirilo. Nós rezamos com as igrejas da Síria, os irmãos católicos sírios,
e os irmãos católicos coptas, os irmãos católicos bizantinos, e nós, católicos romanos, nos unimos todos para rezar essa festa. Não rezamos a morte de Maria Madalena, embora hoje se reza a morte, o dia da morte de Maria Madalena. Mas não ficamos presos na morte. Fazemos glória, cantamos aleluias. Não porque morreu, mas porque ela alcançou a plenitude da vida. Por isso digo hoje aos nossos irmãos que celebramos a entrada na vida eterna. Tio Vítor, Creunice, o 7º dia de Romeu e Deval, os nossos irmãos que já alcançaram a plenitude dos céus, Delice, Massal, Celeste, Benedita, José Carlos, Mário Luiz e Sebastião. Todos estão na glória. Todos estão em Deus. Porque eu creio. E te convido a acreditar também. Né? E esse ato que nós estamos rezando não é um ato por um ato, somente uma obrigação. Nós rezamos Eucaristia. E rezar Eucaristia é fazer o céu na terra. É fazer acontecer o céu na terra. E que alegria tê-los conosco. Não como fantasmas, não como ações, né, de pessoas que desencarnaram, não. Pessoas que ressuscitaram. Pessoas que alcançaram o céu, que estão tão próximos de Deus e tão próximos de nós, que nós vamos nos unir cantando, né, daqui a pouquinho, santo. Não é verdade, Sandro? Vamos dizer, santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo. E vamos ter a alegria de dizer o quê? Que eles, o céu e a terra, proclamam a vossa glória. Então quer dizer que eles continuam proclamando a glória do Senhor. E se eles lá no céu proclamam a glória do Senhor, nós aqui na terra não podemos fazer diferente. Queridos irmãos e irmãs que também participam conosco, hoje é dia que nós rezamos essas realidades do céu. Santa Maria Madalena, que venceu a morte, celebra a vida. Santa Rita, que vive a alegria da vida no céu, venceu as mortes da terra. Uma mulher que teve coragem de dizer: eu prefiro ver meus filhos mortos do que vê-los entrar no inferno, vivendo a realidade do pecado. Os filhos dela morreram. Vocês sabem que Santa Rita viveu a pandemia da peste negra. Ela cuidou de tantas pessoas com peste negra e não pegou a peste negra. Os seus filhos morreram dentro dessa peste. O seu cunhado foi curado. Ela rezou para Deus assim: eu prefiro vê-los mortos, mas no céu, do que vivê-los e mortos no inferno. Vivos aqui nesse inferno, melhor dizendo. E seus filhos, na semana seguinte, morrem os dois. Quem tem coragem de rezar isso? Rita pediu para que Nosso Senhor curasse o seu cunhado, e ele foi curado. Rita viveu uma pandemia e não desistiu de Deus. Que a gente também não desista do Senhor. E que hoje a gente possa dizer assim: que maravilha, Senhor, como és grande, como é bom poder louvar nosso Senhor. E que nossos irmãos possam escutar de nosso Deus lá no céu: servo bom e fiel, por ter feito bom na terra, entra para a alegria de teu Senhor. Que eles descansem em paz e hoje, vivendo essa alegria de viver Santa Maria Madalena, né? Essa alegria de Santa Rita na Eucaristia, que a gente possa dizer: Senhor, muito obrigado, porque sempre nos consola, porque sempre permanece conosco e não nos desampara, mesmo se a noite ainda é muito escura. Permanece conosco, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos,